Estudos Bíblicos, lição número 11. O segredo da imortalidade. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. João 1:4. Que tipo de homem somos nós, mortais ou imortais? Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Jó 4:17. O que é a tua vida? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago 4:14. O que é que caracteriza Deus, o Pai, e Jesus, o Filho? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Quem é eterno e imortal? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. 1 Timóteo 1:17. Deus é o único que tem o quê? Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6:16. No entanto, para nós, Jesus trouxe à luz possibilidade de vida e imortalidade através do quê? E que é manifesta agora pela aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo 1:10. Quem é que unicamente receberá a vida eterna? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Que palavra descreve o destino de todos os outros? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3:36. Como a Bíblia enfatiza que a vida só pode existir quando há uma conexão com o doador da vida? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5:12. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Atos 17:28. Quais são as duas alternativas? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Em que momento os mortais se revestirão da imortalidade? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. Quando será recebida a coroa imperecível? E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 de Pedro 5:4.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, 4. Que duas árvores cresciam no meio do Éden. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 9. Qual foi a única árvore do jardim da qual Adão e Eva foram proibidos de comer? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Que castigo decretou Deus para a desobediência? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. O que é que Satanás disse? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3, 4. O que é que nos é dito quanto ao diabo sobre a verdade e a mentira? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Depois de ter pecado, de que árvore teria Adão de comer para viver para sempre? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Gênesis 3, 22. Como não permite que os pecadores vivam para sempre, o que é que Deus fez? E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 24. Que rio haverá na nova terra? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. O que é que crescerá de cada lado do rio? No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, 2. Quem é que terá direito à árvore da vida? Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Mas os pecadores não têm também uma centelha de vida eterna? Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 de João 3,15. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 20. Se queremos a vida, o que é que temos de fazer? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida,
guarda os mandamentos. Mateus 19, 17. Por que meios procuramos a imortalidade e a vida eterna? A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Romanos 2, 7. O que acontecerá a todos os ímpios? Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37, 9. Os ímpios deixarão de existir? Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Salmo 37, 10. Em que se consumirão? Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Salmo 37, 20. À luz da Palavra de Deus, compreendo que a imortalidade será dada apenas aos justos. Compreendo que nenhum ímpio viverá para sempre. Desejo receber a imortalidade quando Jesus vier. No nosso próximo estudo, iremos abordar a lição número 12 com o seguinte título: Perguntas sobre o Inferno. Até lá, desejamos as maiores bênçãos para todos vós.